Alexandre Kalash nasceu em 1945 em Copacabana, no Rio de Janeiro, em uma maternidade que hoje é um hospital geriátrico. Passaram-se 71 anos desde então, e hoje, aquele bebê é um dos maiores gerontólogos do mundo. Já que não está mais trabalhando, e olha, lute tudo o que você puder para não te enfiarem no aposento. Porque quando traduziram aquela palavra do inglês ou do alemão e para o português do Brasil virou aposentadoria, remete que os velhos vão ficar lá no fundo daquelas casas antigas onde tinha um aposento, onde ficavam enfiados os velhinhos. Eu não vou para aposento. Eu vou envelhecer na sala da frente, ciente dos meus direitos, brigando por eles e por ter um propósito que é social, que é de saúde pública, que veio da infância, que veio da minha militância quando jovem. Meu propósito é tentar, pelo menos, que isso possa ser a realidade para a maioria dos brasileiros. O Alexandre Kalash nasceu em um mundo em que os maiores de 60 anos eram menos de 3% da população brasileira. Ele é um baby boomer, nascido num período de explosão demográfica depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Ele foi da primeira geração que cresceu assistindo televisão. Foi um jovem adulto no surgimento do movimento hippie e viu a política mundial se dividir entre dois polos durante a Guerra Fria. E se lá atrás o Kalash nasceu num país com poucos idosos, 3%, hoje ele é idoso ao lado de 15% da população brasileira. Já os filhos dele, lá para 2050, farão parte de um contingente de 31% de idosos no Brasil, o dobro de hoje. Uma marca que países ricos levaram 100 anos para alcançar. Se a gente fizer más escolhas, a gente vai continuar naquilo que eu detestava quando meu avô falava, quando eu era jovem, eu brigava com ele. Meu avô dizia, o Brasil é o país do futuro que nunca há de chegar. E eu não quero, na minha velhice, dizer, meu avô, o senhor tinha razão. A tecnologia e a medicina aumentaram nossa expectativa de vida, e com ela, o tempo em que somos velhos. E em 2075, no mundo, a gente vai ter mais pessoas completando 80 anos do que bebês nascendo. Envelhecer é destino, e é também sinal de progresso. Envelhecer é moderno. E o Kalash enxergou isso lá atrás, quando ele fez a especialização médica dele. E hoje ele tem tantos títulos e cargos que é até difícil escolher qual citar. Eu vou pedir até para a edição acelerar aqui. PhD em epidemiologia pela Universidade de Oxford. 35 anos estudando e trabalhando no Rio, Londres, Oxford, é presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, fundador da unidade de epidemiologia do envelhecimento da Universidade de Londres, criador do primeiro mestrado em promoção da saúde da Europa, co-diretor da Age Friendly Foundation, foi diretor do Departamento de Envelhecimento e do Curso de Vida da Organização Mundial da Saúde, da Global Health Age International, membro do Conselho para Envelhecimento do Fórum Econômico Mundial, consultor especial da Secretaria de Direitos Humanos do Brasil na ONU. Esquece tudo que você deu sobre as minhas credenciais para me apresentar. O que eu faço questão de dizer hoje, eu sou um velho, orgulhoso de ter barba branca, de precisar de óculos, de ser careca, de ter ruga, porque eu sou o jovem que deu certo. Eu sou Carol Pires e esse é o Desiguais, um podcast da revista Piauí em 6 episódios que tenta entender como as desigualdades impactam o nosso destino, que já começa a ser traçado no dia em que a gente nasce, dependendo de quem são nossos pais e qual é o nosso país. A produção é da Maranha Filmes com apoio da Fundação TID Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation. Esse é o episódio número 2, Envelhecer no Brasil. O Alexandre Kalash nasceu em 1945, fim do Estado Novo, a ditadura do Getúlio Vargas, ano da eleição do general Eurico Gaspar Dutra. Foi a primeira eleição brasileira depois da conquista do voto feminino. O Kalash nasceu no Rio, então capital do país, e numa família de classe média, com 3 filhos sustentados pelo pai, dono de uma pequena loja de tecidos na Rua da Alfândega, no centro do Rio. Meu pai, que é libanês,
e imigrou para o Brasil quando tinha apenas 16 anos. Nós o chamaríamos hoje de um refugiado. O pai dele chegou ao Brasil em 1926, aos 16 anos, vindo do Líbano, de onde ele fugiu com a família da perseguição aos gregos ortodoxos. E meu pai começou a vida como mascate, vendendo de porta em porta, até poder se estabelecer, como há em São Paulo, a Rua 25 de Março, tradicional, antes dos sírio-libaneses e judeus. Ele foi se consolidando ali, um pequeno negócio, depois ampliou até se estabelecer como um comerciante. Já a mãe do Kalash tem uma origem bem diferente. A avó era italiana, de origem judia, e o avô português do Porto. Eles se conheceram no movimento anarquista no início do século passado e acabaram imigrando para o Brasil. A mãe dele já nasceu em São Paulo. Minha avó tinha 17 irmãos, não, 13, desculpa. Meu avô tinha 17 e se disseminaram pelo interior de São Paulo nessa mistura, né, de anarquista, de cultura judia que se misturava com ortodoxa, mas o avô que era de família católica. Não, eu gostei muito que eu vi numa entrevista assim, eu falando que era como crescer dentro da National Geographic, né? Tinha Tava tudo ali. Tava tudo ali, a história inteira. Mas tem um detalhe. Porque eu ouvi essas histórias, aprendi muito, apreciava, eu gostava, eu ficava fascinado. E também era um gancho, porque depois eu pegava a enciclopédia e ia ler sobre aquilo, né, para poder aprofundar, entender mais. Mas eu tinha o pé na cozinha. E ali eu aprendi a cultura afro-brasileira, na vivência, porque como minha mãe foi criada em Belo Horizonte, a minha avó de lá exportava as empregadas que vinham do meio rural mineiro. E eu estou falando de uma época ainda muito próxima ao final da escravidão. Eu estava falando com descendentes dos escravizados que ainda praticavam as suas religiões, que ainda cantavam, que ainda tinham tradições iorubas dentro de casa. Era só saber ouvir. Claro que isso passava desapercebido, porque a minha mãe nunca percebeu que eu estava ali falando de Oxum, de... Nossa, se desconfiasse, ia botar a mão na cabeça. Se bem que ela própria, quando chegava a determinadas festividades, ela era a primeira para correr para a praia para oferecer as flores para Iemanjá, né? Bem o sincretismo dentro de casa. E quando eu era pequeno, menino, não podia brincar com menino. Menino brinca com menino, menina brinca com menina. E eu tinha duas opções. Ou eu brincava com os meninos, que eu achava muito chato. Porque o que eles nos davam? Uma pistola para atirar e uma bola para chutar. Eu não tinha vocação. O único jogo que eu jogava bem, você conhece queimada? Joga, né? E o outro foge para a bola não bater. Esse eu fazia bem, porque eu não queria saber de pegar na bola. Bom, eu cresci com duas opções. Ou brincava só com o menino, já disse, achava muito chato. Ou eu ficava ao pé dos velhos, mas tinha muito velho. Sobretudo ao pé das velhas. E sem imaginar, essa convivência com os mais velhos na infância seria determinante na vida adulta dele. A mãe queria que os filhos fossem profissionais liberais e determinou que o primeiro fosse advogado, para ajudar o pai nos negócios, e o segundo médico, para cuidar deles nas velhice. Segundo filho, medicina. E ela escreveu no livro do bebê, quando eu tinha 5 anos, estava escrito. E eu não tinha escapatória, eu sabia que eu tinha liberdade total de ser o que eu quisesse desde que fosse médico. E mais tarde, todas essas influências de conversar e ter uma familiaridade grande com pessoas idosas se convergiu para o interesse que eu desenvolvi profissionalmente de não ser geriatra, mas de me especializar em saúde pública e políticas voltadas para o envelhecimento. Ou seja, aquela expectativa da minha mãe de que eu viesse a cuidar dos pais velhinhos, eu resolvi ampliar e resolvi cuidar dos velhos do mundo inteiro como diretor da OMS.
Mas, antes de virar diretor da OMS, o Kalash começou a trilhar uma carreira acadêmica e também política no movimento estudantil. Ele entrou para o curso de medicina em 1965, a primeira turma depois do golpe militar, e fundou a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina da então chamada Universidade do Brasil, que foi renomeada naquele mesmo ano, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. E isso tudo marcou, claro, a minha juventude. E em 68 a coisa arrochou, veio o ato institucional número 5, o AI-5, e aí é que a coisa pegou mesmo, durante o governo Médici e daí para frente. Depois de formado, ele queria se especializar em saúde pública. Mas para você ser especialista em saúde pública, você depende do governo. Ninguém abre consultório de saúde pública. E eu não consegui emprego. Estava marcado, ficha suja. Até que eu consegui uma bolsa da Organização Mundial da Saúde e da Fundação FOR e fui para a Inglaterra para fazer o meu mestrado em saúde pública. E quando eu cheguei lá, eu me via num país envelhecido. Falei assim, caramba, como tem velho aqui, que legal, país interessante. Eu estava saindo de um país jovem. Tinha 4, 5% de pessoas com mais de 60 anos. A Inglaterra já era um país muito mais envelhecido. E eu resolvi fazer a minha tese de mestrado sobre o que te faz escolher geriatria. Geriatria não era uma área muito procurada pelos ingleses e o Kalash percebeu que 83% dos médicos geriatras eram imigrantes de países subdesenvolvidos. E foi pesquisar o porquê disso. E aí sabe o que eu descobri? Que os médicos bem-sucedidos e felizes com a escolha eram os médicos, independente se eles nasceram na Escócia, no País de Gales, em Nova Delhi ou no Cairo. Eram os médicos que, quando jovens, tinham vivido junto com os avós e tinham familiaridade com velhice. Falei assim, ó, olha aí. Isso consolidou. Eu falei assim, é para aí que eu vou, que o Brasil vai envelhecer. E o Kalash estava certo. O Brasil envelheceu. Quando ele nasceu, em 45, a expectativa de vida de um homem brasileiro era de apenas 43 anos. Mas ele era um baby boomer, uma geração que viu os níveis de saúde e bem-estar social darem um salto, o que resultou numa explosão demográfica. Era o pós-guerra, revolução sexual. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro já é de 77 anos. Estamos envelhecendo, e a conta parece que não fecha. Dados do Ministério da Saúde de 2018 apontavam quase 40% dos idosos brasileiros com alguma doença crônica. Outra pesquisa da ELSE Brasil mostrou que 75% dos idosos dependem exclusivamente do SUS, o Sistema Único de Saúde. Hoje, com 15% da população acima de 60 anos, a Previdência já custa 13% do PIB. E essa população depende muito dessa aposentadoria pública. 92% dos aposentados dependem exclusivamente dos recursos do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Essa faixa da população precisa ter acesso a uma vida saudável e ativa, a serviços de qualidade, mas, como diz o Kalash, como é que você vai dizer para a pessoa que ela tem que comer brócolis quando ela não tem dinheiro nem para farinha e o açúcar? Como orientar a fazer atividade física se o trabalhador fica exausto do transporte público sucateado, das filas do sistema de saúde? E como vão saber dos seus direitos se antes foram privados de educação? A velhice que cada um de nós viverá é o resultado de uma vida, em que gênero, raça, escolaridade e renda contam. Uma vida desigual leva a um envelhecimento desigual, o que pesa depois para a sociedade como um todo. Porque o que esses números de idosos, SUS sobrecarregado e previdência cara para o país, o que eles mostram é que precisamos mudar de rota. E não é cortando direitos, e sim nos preparando para viver uma velhice mais saudável e mais ativa. Eu costumo dizer que a vida antes era uma corrida de 100 metros. Hoje ela é uma maratona. A corrida de 100 metros você enfrenta, porque você vê o que você está indo. Você vai, junta a estamina, vai com determinação que você chega. Quando você muda esse patamar, e que vem a longevidade, você tem que ser um maratonista. E para você chegar bem ao final da maratona, você precisa estamina, determinação, treinar, conhecimentos, propósito, que eu quero chegar ao fim
Você tem que criar reservas, porque você não sabe o que você vai encontrar do outro lado da esquina, nessa longa vida com barreiras. Os capitais que o Kalash diz que precisamos acumular são 4. O mais importante seria a saúde, que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar, apesar de ajudar bastante. Você pode ter todo o dinheiro no bolso, mas se a sua saúde cair e estiver num nível baixo, a sua qualidade de vida não vai ser a mesma. Não tem jeito. Você pode até minimizar. Você pode ir para o Copa d'Or ou para o Sírio-Libanês. Mas a tua qualidade de vida não vai ser a mesma. O terceiro é o capital do conhecimento, e não só educacional. É se atualizar com novas tecnologias para continuar participando da sociedade. Da vida não é para nós profissionais, é para aquele mecânico de automóvel que sabia tudo sobre mecânica e perdeu o trabalho aos 47 anos porque não aprendeu eletrônica e ninguém lhe ensinou. Ele abre o capô do automóvel e não entende nada, e aos 47 anos ele vai sofrer idadismo. Você já está muito velho para o trabalho, cara. Mas eu não consigo, eu estou há 3 anos tentando. Pois é, mas vai ter que trabalhar até os 65, viu? O governo está mandando, vai ter que trabalhar até os 65, se vira. Se vira significa informalidade, ter um bico, uma vida precária. Então, com saúde e conhecimentos, ainda mais nessa era de tudo muda com a tecnologia galopante, você tem que aprender e manter a saúde. O capital financeiro é o que poucos conseguem acumular, mas que sempre vai ajudar a comprar conforto e acesso a bons serviços. E o último é o que favorece você ter segurança e proteção, que é o capital financeiro. Tá fácil, não? Capital financeiro? Meu senhor só tá mandando eu comer brócolis. Como é que eu vou comer brócolis? Se eu comer com brócolis na primeira semana do mês, eu não tenho dinheiro para comprar farinha e açúcar na última. Tá difícil. Como é que eu vou falar de economia, fazer pé de meia? Olha só como é que está a inflação, como é que está o desemprego. Eu tenho obrigações de família, eu sou arrimo de família. Eu sou velho, mas eu sou a única fonte de renda da família inteira. Se eu não puser o dinheirinho ali na mesa, não vai ter comida para os meus netos. Então, num país com a desigualdade nossa, é complicado. Nós estamos na contramão. Os países desenvolvidos, eles primeiro enriqueceram para depois envelhecerem. Nós estamos envelhecendo não só em pobreza e miséria, como em tremendas desigualdades. Agora, tudo isso, sem propósito de vida, também não vale nada. Cultive seu propósito. Pense bem o que vai te fazer acordar, sair da cama com disposição para mais um dia, se você está fazendo uma diferença para o bem, nem que seja para você, para a sua família, para os seus amigos, para a sua comunidade. O quarto capital a se acumular para a velhice é o capital social. É desenvolver sua subjetividade, sua personalidade, ter amigos, ter um propósito de vida. Você nunca vai saber quando que você vai precisar de alguém que lhe cuide. Pode ser mais cedo, pode ser mais tarde. Mas se você viver muito, a chance é que você vai precisar desse capital social. Mas também um capital social que vai te dar alegria, que vai trazer companhia. O Kalash viu todas essas riquezas serem acumuladas bem de perto, pela mãe dele. Uma mulher que cresceu privilegiada, sendo uma mulher branca, moradora de Ipanema. Porque ela convenceu o meu pai, desde muito cedo, você tirou a sorte grande. Ter se casado comigo não é para qualquer um, não. Você é um sortudo. Ela teve um noivo que ela gostou muito, lá em Belo Horizonte. Chamava-se Adalto. E eu ouvi muito, de criança, as histórias do Adalto. E ela tinha sido realmente, acho, apaixonada por ele. Mas a mãe não gostava do Adalto porque achava que ele tinha mau gênio. E fez tudo para terminar aquele noivado. Inclusive simulou ter um ataque, se estribuchou no chão. Eu sei que meu pai estava lá, de estação de água. Minha mãe, bonita do jeito que era, chamou a atenção dele. E tinha até uma história de que ela estava patinando e ele observando. E cada vez que ela dava a volta, passava por perto, ele falava, que olhos. E a minha avó de longe olhando, aquela paquera. Aí minha avó mandou o nome dele, descobriu na recepção do hotel, para o meu avô investigar se ele tinha boa ficha policial e comercial. Aí veio a ficha limpa, aí a minha avó incentivou o namoro. Mas namoro de longe, a minha mãe em Belo Horizonte, ele aqui, poucos se viram, até que se casaram, em 6 meses estavam casados.
entrou para uma família árabe, né? Outra cultura, outra cidade. E a minha mãe dizendo para ele: você tirou a sorte grande. Mais tarde ela dizia: eu não casei com você por amor, mas você me faz feliz. E de vez em quando o Adalto aparecia nas histórias. Um dia eu estava almoçando com ela e ela me falou: você lembra do seu pai? Claro, mãe. Ué, por que você não lembra? Não? A gente fica chocado. Casados 56 anos, bem casados, felizes, porque ele me amava. E ela falou assim: não. Ah, mãe, fecha o olho. Fecha os olhos e me diz se você não vê o papai na sua cabeça, a imagem dele. Aí abriu um olho com muita cumplicidade, mas do Adalto eu me lembro. Mas aí o que o senhor sentiu? Achei maravilhoso. Eu falei assim: mãe, que coisa incrível. Como é que você pode manter essa fantasia, esse romance, né? Que coisa fantástica, né? Mas do meu pai já tinha borrado, tinha cancelado. Meu pai estava cancelado. Mas eu não me senti ofendido. Eu só vi pelo lado positivo dela ter mantido e cultivado essa fantasia. A mãe do Kalash morreu aos 103 anos depois de passar 3 com Alzheimer. Um final de vida muito diferente de outra mulher que foi importante na vida dele, a babá da família, a babá Vitória, de que ele se lembrou no dia em que a mãe completou 90 anos. Antes do aniversário eu falei assim: meu Deus, a minha mãe está fazendo 90, a babá Vitória está com 80, porque elas nasceram no mesmo dia, com 10 anos de diferença. Onde é que será que está a babá Vitória? E aí eu fui pesquisar, buscar, e falando com um, com o outro, consegui localizar. Babá Vitória era daquelas mineiras que tinham vindo trabalhar. Uma mulher boníssima, negra, desnecessário dizer. Babá Vitória, quando chegou num determinado momento da vida dela, pediu para o meu pai que pudesse trabalhar na empresa. E foi. E depois ela seguiu outros rumos e a gente perdeu de vista. E quando eu encontrei a babá Vitória, 10 anos mais nova que a minha mãe, a babá Vitória tinha voltado para o interior de Minas, não mais para aquela pequena cidade, uma cidade que tinha inchado, com muita miséria, onde ela não tinha capital social, tinha uma irmã com os sobrinhos que ela mal conhecia. Ela tinha passado a vida adulta aqui no Rio. Mas o dinheiro era curto e ela achou que ia poder viver melhor no interior do que no Rio. E foi. Com os sobrinhos que ela não tinha contato. A irmã morreu logo em seguida. E ela foi ficando isolada. E a minha mãe, nessa altura, tinha uma doença crônica. Ela tinha hipertensão. A babá Vitória tinha 9. Ela tinha glaucoma, tinha catarata, tinha hipertensão, tinha diabetes, tinha problemas osteomusculares, etc. Mas, sobretudo, a babá Vitória não tinha filhos. Porque quando ela deveria estar tendo os filhos dela, ela estava cuidando dos filhos da minha mãe. Essa é a tragédia do envelhecimento. Não é lá dentro da minha família, mas é se você observa as pessoas que eu conheci na minha infância e que não chegaram a envelhecer ou envelheceram precocemente mal. A babá Vitória eu ainda tive o privilégio de poder ajudar no final da sua vida, mas ela durou pouco. A babá Vitória morreu com 81 e morreu velha, porque daquela geração as mulheres que chegassem aos 60 já eram excepcionais. Provavelmente a babá Vitória teve uma vida muito mais parecida com a média dos brasileiros do que com a mãe do Kalash, claro. Porque ela era mulher, negra, pobre, morava numa cidade longe dos grandes centros, com serviços que, em geral, são melhores. E tudo isso te leva a ter uma velhice muito mais difícil. O seu nível educacional também conta. Numa pesquisa com idosos, 10% dos que tinham ensino superior relataram sentir limitação para realizar alguma atividade, enquanto entre os sem instrução, 43% disseram ter dificuldades. Uma pesquisa longitudinal da Fiocruz de Minas Gerais,
que estuda a população de velhos em Mambuí há 15 anos, concluiu que idosos com ancestralidade africana, que vêm de famílias com menos recursos, terminam a vida com piores condições de saúde. Além disso, pretos e pardos são os que menos possuem planos de saúde privados, segundo um levantamento do SAB, Estudo, Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento. Por fim, como uma mulher que não se casou e não teve filhos, a Babá Vitória precisou depender de familiares com quem ela não conviveu a vida toda, que é outra realidade do país. A Pesquisa Nacional de Saúde também mostrou que entre 6,5 milhões de idosos necessitando de ajuda, quase 6% deles estão totalmente desamparados. São 360 mil idosos abandonados. Outros quase 6% se valem de cuidadores remunerados. E a grande maioria, quase 82%, recebem ajuda informal de familiares, amigos e vizinhos. Mas aqui eu quero fazer um parênteses. Porque a Vitória, que trabalhou para a família Kalash, pode representar uma grande parte da população, de mulheres, mulheres negras, mulheres mais pobres, que não desfrutaram de uma velhice com saúde, amigos e dinheiro, porque todas as desigualdades pesaram na trajetória dela. Mas existem, óbvio, outras histórias de mulheres pobres e negras que conseguiram sim, claro, desenvolver toda a sua subjetividade, fazer amigos e acumular tudo que o Dr. Kalash colocou naquele bingo da felicidade plena. Capital de saúde, conhecimento social e financeiro. Olha, é bonito, eu gosto dessa ideia do professor. Saúde, eu me cuido bastante. E tenho, para uma mulher de 84 anos, eu tenho uma saúde razoavelmente boa. Capital do conhecimento, eu sempre gostei de estudar, eu fui para Paris. O capital social, eu gosto, eu tenho amizades, eu tenho um grupo de amigos muito bons. Gente, eu tenho amigos que foram meninas que foram minhas colegas de primário. Eu vivo dos empregos que eu cavei com muita luta, fazendo concurso. Essa é a antropóloga Maria de Lourdes Siqueira, autora de 7 livros, dona de dezenas de prêmios e condecorações em igualdade racial, inclusão, educação. Ela está falando comigo de São Luís, no Maranhão. Sou do estado do Maranhão, município de Codó, e nasci nos Matões dos Moreiras, que hoje é um dos quilombos reconhecidos no Maranhão. Dentro dos Matões dos Moreiras, eu nasci mais especificamente na Matinha. Então, eu sou filha da Matinha, que fica no quilombo dos Matões dos Moreiras, município de Codó, estado do Maranhão. Nasci em 1937. Faço esse ano, em outubro, os meus 85 anos. A Lourdinha nasceu num quilombo, no Maranhão, e hoje tem doutorado em Antropologia Social e Etnologia pela Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais. Tem pós-doutorado pela Universidade de Londres e outro pós-doutorado pela Universidade da África do Sul. E o início dessa jornada intelectual foi com ela sendo alfabetizada pela filha de uma ex-escravizada. Era a tia-avó dela, Filomena Catarina Moreira. Professora Filomena Catarina Moreira nasceu de uma escravizada, Carolina Moreira, se formou em professora normalista e Codó precisava de uma professora nesse momento. Conclusão, minha madrinha, tia-avó, Filomena Catarina Moreira, foi convidada para trabalhar em Codó. Então ofereceram uma casa para ela morar com a mãe e nessa casa ela criou a escola dela, que foi a primeira escola de professora diplomada em Codó. Era a escola César Brandão. A mãe da Lourdinha morou com a professora Filomena até se casar. Daí ela foi morar com o marido, tempos depois ela engravidou da Lourdinha e quando a Lourdinha completou 5 anos, foi mandada pela mãe para morar com a professora Filomena. Era minha madrinha, 8 filhas e eu. Nós éramos 10 mulheres. E nessa casa eu vivi até sair de lá formada como professora normalista. Volto para Codó, fui nomeada professora do estado do Maranhão, trabalhei um bom tempo e minha mãe, mais uma vez, teve a iniciativa
eu quero que Lourdes volte para São Luís para fazer uma faculdade. Aí eu volto para São Luís, fiz a faculdade de pedagogia, fui professora, pedagoga, e dessa formação de pedagoga, de professora, cria-se no Maranhão o Movimento de Educação de Base, que era uma instituição que era uma parceria da Igreja Católica a nível nacional, pela CNBB, e o governo federal. O Movimento de Educação de Base, o MEB, foi um programa nacional criado em 1961, que previa a criação de 15 mil escolas radiofônicas, mas que não tinha só como objetivo alfabetizar a população, e sim mobilizar as pessoas politicamente através do conceito de conscientização. Trabalhei no MEB um bom tempo, e nisso chega 1964 e o MEB é fechado por força da ditadura militar que se realiza nesse tempo. Em 1967, a Lourdinha conseguiu uma bolsa das Nações Unidas para fazer uma especialização de 10 meses em educação de adultos para comunidades rurais latino-americanas numa universidade no México. E de volta ao Brasil, ela passou num concurso de professora no Instituto de Educação Roberto Silveira, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Mas ela continuava engajada politicamente, como opositora da ditadura, e em 1971 ela foi presa. Eu fiquei na Vila Militar, em diferentes vilas militares, eu fiquei de fevereiro de 71 a novembro de 71. E por conta desse tempo na Vila Militar, como presa, com tortura e tudo, eu perdi os empregos. A Lourdinha perdeu esse emprego, mas passou em outro concurso para ser professora da Universidade Estadual de Feira de Santana. E nunca mais deixou de estudar. Mas uma coisa que ela percebeu é que quanto mais alto ela subia, da escola para a graduação, para o mestrado, doutorado, ela ia cada vez mais sendo minoria como mulher negra. Eu me lembro quando nós terminamos o primário, e isso era os anos 40, nós éramos só 11, porque iam saindo as pessoas negras que vinham do campo, que vinham do interior. Depois, no ginásio, nós éramos, que eu lembro, 3 negras. Na escola normal, menos ainda. Na faculdade, nós éramos só 2 negras. Era eu e Maria do Socorro Barros, minha amiga que se foi para outra dimensão da vida há uns 5 anos atrás. Isso para dizer que o pertencimento étnico do negro sempre prejudicou a entrada da mulher negra, do homem negro e principalmente da mulher negra nos níveis sociais considerados de prestígio, seja nos estudos, seja nos empregos, seja nas possibilidades de trabalho. Sempre os negros eram em número muito reduzidos, quase inexistentes. Já nos estudos na França, na Inglaterra e na África do Sul, ela voltou a ver negros, mas ela continuava sendo a única negra brasileira. Depois que volto de Paris, eu fui professora na Universidade Federal do Maranhão. E durante 15 anos eu fui a única negra professora, e era uma faculdade pública. E nem era medicina, nem direito, nem odontologia, que são consideradas as categorias universitárias, digamos, de mais prestígio. Era a faculdade de administração e lá, durante 15 anos, eu fui a única professora negra. E aí eu preciso fazer um parênteses dentro desse que já é um parênteses, porque é importante não confundir a história excepcional da Lourdinha como negra como exemplo do que chamam meritocracia. Ela chegou onde chegou porque é uma mulher inteligentíssima, aguerrida, claro, mas também porque recebeu oportunidades, como as de estudar desde jovem, de ter bolsa de estudo para se aprimorar, que não são oportunidades dadas igualmente a todos os brasileiros. Dessas meninas que nasceram na Matinha, só tem 3 vivas, que sou eu, Terezinha e Carmelita. Agora, das filhas da minha madrinha, com quem eu vivi, eram 8, todas estudaram, sendo que 2 delas foram assim mais, digamos, avançadas nos estudos. Ruth
fez faculdade, Terezinha, que é outra Terezinha, fez faculdade, as outras todas fizeram curso fundamental, Dionéia fez faculdade, Conceição fez faculdade, elas avançaram nos estudos, foram professoras, foram contadoras, trabalharam em ministérios, tiveram também uma certa proeminência. No caso da Lurdinha e das primas dela, que receberam educação, o destino não ficou dentro das estatísticas que colocam as mulheres negras como as com menos chance de completar os estudos e de ter bons empregos. É a prova de que a oportunidade de educação é uma das chaves para romper a desigualdade. Eu sempre, no meu trabalho de professora, eu sempre tive aquela direção certa de que eu queria que pessoas negras, que meninos negros, se formassem, estudassem para melhorar a qualidade de vida, para ter autoestima, para compreender os valores da pessoa negra, para serem felizes e orgulhosos de serem negros. E hoje a Lurdinha tem orgulho de ter ela também formado dezenas de mulheres negras. Eu formei que eu digo, foram minhas alunas, foram minhas orientandas de mestrado e doutorado, meninas negras que hoje são professoras negras em universidades federais, que é romper a desigualdade, que é lutar contra o racismo, que é lutar contra toda sorte de desigualdade, contra toda sorte de discriminação. Essa é a grande questão, porque a grande questão no Brasil que acaba com a gente é o racismo. A conclusão da Lurdinha é bem parecida com a do Dr. Alexandre Kalash. Essa percepção, porque a pandemia da solidão ficou bem declarada na pandemia. Mas também a pandemia não foi uma pandemia isolada biológica, ela foi uma sindemia. O que eu quero dizer com a palavra sindemia? Vem de síndrome. Se você tiver dor de cabeça, coriza, mal-estar e febre, você tem gripe. Mas você só vai diagnosticar gripe se você souber que esses sinais e sintomas significam essa síndrome. Quando você tem pobreza, você tem morte sobretudo da população negra, quilombola, indígena, que vive na periferia com nível educacional baixo, que envelheceu com comorbidade, você está diante de uma sindemia. É o conjunto de fatores que fazem com que essa população desfavorecida tenha morrido 4, 5 vezes com mais frequência do que quem mora no Jardim Paulista ou no Alto Leblon. E é esse o país que a gente vive, dessas desigualdades. Então, as desigualdades, somadas ao idadismo, nós vivemos um tsunami de idadismo, que remete a sexismo e racismo, porque outros ficaram para trás. E eu tenho obrigação de ser anti-idadista. Não basta não ser idadista, você tem que ser anti-idadista, como disse a Angela Davis em relação à raça. Não basta não ser racista, você tem que ser antirracista. Não basta você não ser sexista, você tem que ser antissexista, anti-idadista, anti-LGBTista, anticapacitista. É essa militância que eu felizmente carrego comigo como propósito de vida e que me faz hoje abraçar novas gerações. Se vamos todos envelhecer, se esse é o destino comum a todos nós, por que então a gente tem tanto preconceito com a velhice? Apesar de ter falado aqui de muitas fragilidades dessa faixa etária, a solidão, problemas de saúde, nós hoje vivemos uma velhice bem melhor, com mais expectativa de vida, menos pobreza na cidade e no campo, mais acesso à inovação na saúde e na qualidade de vida. E as pessoas mais velhas continuam fazendo contribuições cruciais para a economia, para a política, cultura, na produção intelectual como um todo. É uma faixa com um poder aquisitivo que é potencial para o setor imobiliário, turístico, o que leva à conclusão de que a velhice só é um problema quando não há vontade política. E aí, acho que para fechar, doutor Kalash, eu queria entender assim, acho que
do ponto de vista das políticas públicas, é meio óbvio que, tá meio, no Brasil pelo menos, né, tá tudo errado. Você precisa de uma educação melhor, uma saúde melhor, segurança pública, enfim, a gente tem gargalos imensos para corrigir, para que a nossa população envelheça bem, envelheça com qualidade. O que o senhor acha que falta para despertar esse interesse de quem faz política pública ou do setor financeiro, do setor privado, de entender que a velhice também é uma potencialidade? Aí a necessidade de ativismo e educação. Educação, formação, militância. Eu só quero que você pense na hora de votar, que tenha discernimento, que procure saber se é na pauta desse partido ou deste político, independente de qual seja ele, se envelhecimento está metido. Tem que lutar. E a luta começa pela escolha. No próximo episódio de Desiguais, nós vamos falar mais sobre esse capital social que o Dr. Alexandre Kalash falou. Vamos falar sobre a nossa subjetividade e de como é difícil ter um propósito de vida e poder fazer escolhas quando a realidade ao seu redor só te permite pensar em sobreviver. Desiguais é um podcast da revista Piauí produzido pela Maranha, com o apoio da Fundação TID Setúbal, Oak Foundation e Ford Foundation. A edição desse episódio é do Eduardo Gomes, com mixagem e masterização de Diogo Saraiva. A arte da capa é do Gabriel Melo Franco. Eu e Ana Luísa Vastag escrevemos esse episódio, que teve a Mari Faria na produção de reportagem. Revisão do roteiro da Fernanda Mena. Pela Maranha, a edição do Bruno Bertogna com assistência da Aline Levinsky. Também participou da sonorização o Derek Cabreira, com músicas da Mantric Mambo. Produção executiva da Juliana Santos, da Rubian Melo e Paula Garcia. Direção criativa do Lucas Doracioto. E direção executiva de Tiago Pereira. Pela Piauí, a distribuição é da Maria Júlia Vieira e as redes sociais são coordenadas pelo Fábio Brizola, Emily Almeida e Isa Barros.